Olá, pessoal. Nesse vídeo eu vou estar respondendo a uma solicitação de um ouvinte, né? É o Paulo Michel. Ele perguntou para que eu colocasse algumas considerações sobre o Jesus Seminar. Nós temos sobre o Jesus Seminar em termos de receptividade, né? Qual é a receptividade dessa linha de pesquisadores? Nós temos aqui no Brasil o André Chevitarese, o Daniel Juste, a Juliana Cavalcante, Laíra Amaro, tem vários pesquisadores aí que seguem mais ou menos essa linha do Jesus Seminar. Então, como a gente pode situar eles aí no debate acadêmico assim mais amplo, né? Bom, primeiro algumas considerações eu queria fazer sobre o Jesus Seminar, tá? O Jesus Seminar, ele é um projeto que foi fundado em 1985 por Robert Funk e reunia aí um grupo pequeno de pesquisadores, 30 aproximadamente, e que com o tempo ele foi crescendo até chegar ali a 200 pesquisadores. Aí, ele busca então resgatar o Jesus histórico, né? Ele é formado principalmente por pesquisadores de uma linha mais liberal e americanos, norte-americanos, né? Entre esses pesquisadores, a gente pode listar o Robert Funk, né? o John Dominic Crossan, Marcus Borg. Eu vou citar só assim os mais conhecidos, né? O John Kloppenborg. John Kloppenborg tem livros sobre o Evangelho Q, né? Burton Mack também tem livros sobre o Evangelho Q. James Robinson tem livros sobre os evangelhos gnósticos, né, as traduções dos evangelhos gnósticos. Jonathan Reed, ele escreveu o livro aqui com o Cross. Aqui, por exemplo, Em Busca de Paulo, escrito pelo Cross e pelo Jonathan Reed. Tá? Então, esses são mais ou menos os mais tem mais repercussão na publicação do Jesus Seminar. Tá? E as premissas que eles trabalham são premissas em que eles partem do princípio que existe uma diferença entre Jesus histórico e o Cristo da fé. Eles atribuem maior confiabilidade histórica aos evangelhos sinóticos, particularmente ao evangelho de Marcos e ao evangelho que. Então, existe uma maior confiabilidade no evangelho de Marcos, dentre os sinóticos, e no evangelho que. Então, eles partem dessa metodologia. Eles rejeitam a imagem de um Jesus escatológico. Tá? Nos evangelhos, então, o evangelho de João não é muito considerado. Então, eles rejeitam esse Jesus escatológico e, enfim, resgatam que existe uma distinção entre tradição oral e escrita e que os evangelhos, né, particularmente o evangelho de Marcos e o evangelho que, tem ali um conteúdo histórico. Tá? No entanto, eles então, o que tem de histórico então nos evangelhos? Essa foi a primeira abordagem que o grupo se debruçou. Então, se realizaram diversos debates, né, do grupo, né, tentando responder essa pergunta: quais são os ditos que a gente pode dizer autênticos de Jesus? Fizeram ali um sistema de votação por meio de bolinhas coloridas, né, em que vermelho seria uma coisa que, sem dúvida, Jesus disse aquilo, rosa provavelmente disse, cinza, Jesus não disse, mas são ideias próximas ao que ele teria dito, e preto seria que Jesus não disse e não tem nada a ver, foi um acréscimo posterior. Tá? Então, ditos que o grupo chegou à conclusão de que foram ditos de fato por Jesus, né? Eles chegaram apenas a 15 expressões, tá? Foram dadas como certas. Por exemplo, se alguém te pedir dar um tapa na face, oferece outra face.
Se alguém te pedir a túnica, deixe também a veste. Felizes os pobres. Se alguém te obriga a andar 1 quilômetro, caminhe 2. Ama os teus inimigos. Dai a César o que é de César. A parábola do bom samaritano. Felizes aqueles que têm fome, felizes aqueles que choram. A parábola do administrador infiel. A parábola dos trabalhadores da vinha e a parábola da semente de mostarda. Então, falei aqui alguns desses 15 que são dados como certos. 75 foram dados como expressão rosa, quer dizer, é possível que Jesus tenha dito, né? Aí tem 75. Aí vem a parábola da ovelha perdida e outras tantas passagens. Mas, na verdade, 150 das frases foram classificadas como não ditas por Jesus. Tá? Com relação aos fatos descritos nos evangelhos, foram avaliados 387 relatos sobre Jesus. E os estudiosos entenderam que somente 10 teriam autenticidade. Então, esses 10 seriam a recusa, a réplica, a acusação de que Jesus expulsava demônios a serviço de Beelzebul, a existência de João Batista, que Jesus foi batizado por João Batista, que ele proclamou o evangelho, que ele jantou com os pecadores, que Herodes mandou cortar a cabeça de João Batista, que Jesus foi morto e crucificado, que ele apareceu a Pedro, tá? E o nascimento de Jesus, partes, né, daquilo que está descrito em Mateus e Lucas, não tudo, né, e que tinha mulheres seguindo Jesus. Então, veja, isso são fatos considerados autênticos. Né? Tem outros fatos considerados prováveis e tem outros fatos que não são considerados autênticos. Por exemplo, todos os milagres de Jesus, tá? Eles são rejeitados. A ressurreição também é rejeitada. Qualquer fenômeno sobrenatural é rejeitado. Tá? E, enfim, ficamos aí com uma média dos textos do Novo Testamento, somente 20% remeteria a conteúdo histórico, 80% seria conteúdo não histórico. Esses resultados dessas pesquisas foram publicados em livros, em diversos livros. O principal foi The Five Gospels. Five Gospels por causa do Evangelho de Tomé que eles levam em conta. Né? What Did Jesus Really Say? Que foi publicado em 93. O Crossan publicou o livro dele, O Jesus Histórico, em 94, logo depois. Tá? Também The Gospel of Jesus, According to Jesus Seminar, de 1999. Então, quais são as principais teses aí do Jesus Seminar? No período entre a crucificação e o ano 50, a mensagem de Jesus foi transmitida unicamente por meio oral, porque não havia textos nessa época. Os autores dos evangelhos não foram testemunhas oculares de Jesus. A escolha dos livros do cânon somente ocorreu no século IV. Com relação às fontes, há uma especial atenção a fontes não canônicas, como o Evangelho de Tomé e milagres seriam apenas mitos, tá? Então, nascimento virginal, Jesus andar sobre as águas, alimentar, milagre da multiplicação dos pães e peixes, ressuscitar Lázaro, ressurreição de Jesus, ascensão aos céus, nada disso é histórico, para o Jesus Semnon. A questão das possessões e exorcismos provavelmente eram doenças mentais e físicas, tá? As profecias de Jesus sobre eventos que ocorreram após a crucificação
por exemplo, a destruição do templo, foram acréscimos, são profecias historicizadas. Tá? O evangelho mais antigo é o evangelho de Marcos, tá? E a prioridade é para Marcos e pela fonte Q. O evangelho de João representa uma tradição independente e, por isso, deve ser considerado como não histórico, deve ser desconsiderado. Com relação aos fatos de Jesus, que pode-se ter certeza que Jesus nasceu em Nazaré, não em Belém, no reinado de Herodes, era filho de Maria e teve um pai humano, cujo nome pode não ter sido José. Ele foi um sábio itinerante que andou entre os marginalizados. Ele nunca se reivindicou ser Messias ou Deus. Ele não acreditava que sua execução fosse necessária para aqueles que confiavam nele como Salvador. Ele acreditava num reino de Deus e pregava isso. Provavelmente pregou em aramaico, tá? Praticou curas sem fazer uso da medicina ou magia tradicionais e, portanto, aliviou sofrimentos por nós hoje conhecidos como psicossomáticos, quer dizer, esses seriam vistos como milagres na época, mas hoje entendidos como questões psicológicas, principalmente essa questão de exorcismo. Tá? Foi preso em Jerusalém, crucificado pelos romanos e condenado por ser um perturbador da ordem pública. Então, isso é o que seria resgatável, segundo diz o Sêmina, do Jesus histórico. Tá? Aqui o Raymond Brown, tá? Introdução ao Novo Testamento, ele vai falar um pouco do Jesus Semina. Ele vai falar o seguinte, ele fala do Jesus Semina, que é uma tendência mais radical do estudo sobre Jesus, que recebeu grande atenção na mídia. Foi fundado em 1985, é formado por 75 estudiosos aproximadamente, que se encontram regularmente e que fazem ensaios e votam decisões acerca do Jesus histórico. Tá? Ele chama atenção aqui, entre os membros do Jesus Seminar, não se encontra nenhum membro ativo das faculdades que estudam o Novo Testamento em Harvard, Yale, Union, Princeton, Duke, Emory, Vanderbilt e Chicago, ou das maiores faculdades europeias. Temos aí um problema, né? Então, dizer que isso é o consenso acadêmico não é, né? Porque tem aí um monte aqui de pesquisadores aqui da área que não estão no grupo. Tá? Embora se sirva parcialmente de critérios desenvolvidos pelos pós-Bultmannianos, o seminar sobressai-se de diversas maneiras. Primeiro, tem operado em notável medida com princípios a priori, alguns dos quais refletem preconceito anti-sobrenatural. Nada sobrenatural pode ter. A ressurreição não tem nenhuma probabilidade de ser aceita como fato histórico. A sessão que tratou da autenticidade das previsões de Jesus acerca de sua paixão e morte foi dominada pela recusa inicial da maioria dos participantes em levar em consideração a possibilidade de que Jesus pudesse estar falando de sua provável morte em virtude de poderes extraordinários. Então, todas as previsões, profecias de Jesus sobre sua paixão foram todas rejeitadas. Então, o caráter escatológico do ministério de Jesus é descartado pelo Jesus Seminar. Dos ditos atribuídos a Jesus, 50% receberam voto preto, quer dizer, como definitivamente não aconteceu. 30% cinza, como provavelmente não aconteceu. Ou seja, só 20% do conteúdo escrito nos evangelhos canônicos é histórico. Aí fala da questão da mídia, né? Muito midiático.
De fato, porém, embora os porta-vozes de Jesus sempre costumem alegar que as detrações principais de suas posturas provêm de fundamentalistas, as avaliações e revisões científicas das produções do Jesus Seminar têm sido francamente críticas, por exemplo, as de estudiosos como do Culpeper, Hayes, Johnson, Keck, John P. Meyer e Taubert. Encontram-se aí opiniões devastadoras. Eu vou colocar as referências de todos esses críticos aqui no coisa. Devastadoras como? Críticas ao Jesus Seminar. Ó, primeiro, metodologia equivocada. Nenhum avanço científico ao estudo de Jesus histórico. Apenas uma miúda ondulação na pesquisa do Novo Testamento. Resultados que representam o Jesus que os pesquisadores já queriam encontrar. Busca de um programa confessional específico e perigoso ao passar uma falsa impressão. E aí nós temos que o John Crossan, ele, na verdade, ele é uma versão radical do Jesus Seminar, porque ele vai trazer fontes que o Jesus Seminar nem considerou, que é, por exemplo, o Evangelho Secreto de Marcos e uma forma primitiva do Evangelho de Pedro, que o Crossan vai trabalhar com essas fontes. Tá? Então, e aí você tem pessoas de dentro do Jesus Seminar que se distanciaram do grupo por divergir das posições. Um deles é o Gerd Thiessen, tá? Que passou a enfatizar mais a antiguidade do material canônico dos evangelhos, né? Que o Jesus Seminar discorda. O próprio Richard Hosley, que passou a destacar um Jesus mais revolucionário. Então, essa é a primeira resposta aí, com algumas críticas do Raymond Brown. Aqui, esse livro daqui de Jesus dos Evangelhos, Mito ou Realidade, do Paul Compan, ele coloca um debate entre o Crossan e William Lane Craig. E ali ele fala, né, que tem uma passagem aqui que ele vai criticar que o Crossan, na verdade, o Jesus Seminar também, né, tem essa mesma crítica, né, que eles não dão a devida atenção a uma determinada parte da crítica, que seria uma ala mais cristã. Eles não dão esse enfoque. Aqui ele dá aqui uma referência aqui do livro do Crossan, Jesus Histórico, com aproximadamente 350 obras referenciadas na bibliografia, apenas 3 foram escritas por cristãos confessos. Então, existe aí uma referência, uma literatura que ela é sumariamente ignorada aí pelo Jesus Seminar, tá? Aqui o livro do Segala, Giuseppe Segala, Pesquisa do Jesus Histórico. Ele vai falar também do Jesus Seminar. Vai falar assim: o Jesus Seminar, fundado com mentalidade empresarial por Robert Funk, aqui já está dizendo que tem interesse em ganhar dinheiro com o negócio. Juntamente com John Crossan, não é ligado em nenhuma associação acadêmica, mas é um grupo de estudiosos do Novo Testamento escolhido pelo próprio diretor Funk. Se dedicou durante 6 anos, de 1985 a 1991, à pesquisa dos ditos autênticos de Jesus, e por outros 5, a pesquisa dos seus atos autênticos. Então, diz o Seminar, esse movimento aí que durou, então, 10 anos, tá? Depois não se reuniu mais.
As fontes são os 4 evangelhos, na realidade apenas 3, porque o de João é praticamente excluído da história de Jesus, e mais o evangelho de Tomé. Dentro dos evangelhos, eles usam Marcos e que, tá? O primeiro pressuposto, diz o Seminar, é o horizonte no qual se situa a pesquisa. É claramente o iluminismo em sua forma mais crítica contra a fé cristã, contra aquilo que Funk chama de o mito de Jesus e de seu culto. O método é discutível, embora apresentando-se com a roupagem da ciência mais severa. O pressuposto crítico do qual se parte é a não confiabilidade histórica da tradição evangélica, pelo que se pressupõe que não seja histórica, enquanto não se prove o contrário. Os dois principais critérios adotados, por outro lado, para estabelecer a autenticidade histórica dos ditos e fatos é a múltipla atestação e a dessemelhança com o ambiente judaico de origem com o cristão da tradição. Entretanto, a múltipla tradição se faz com a discutível reordenação das fontes em suas respectivas qualificações e cronologia. E a dessemelhança, o critério principal da segunda pesquisa, por eles usado de modo radical, é então contestado por muitos, que propõem modificá-la com outros, mas com plausibilidade histórica. Então, uma das características principais do Jesus Semina é concluir de um Jesus não apocalíptico. Um espantoso percentual de 97% dos membros concordam que Jesus não esperava que o fim do mundo chegasse. O Jesus Seminar conclui solenemente que a concepção científica de um Jesus apocalíptico morreu de morte científica. Essa morte científica de Jesus apocalíptico, apesar de tudo, é um dos elementos mais controvertidos do Jesus Seminar. É. Agora, interessante aqui, ó, paixão, processo e morte. O Jesus Seminar decidiu que nenhum dito de Jesus pronunciado durante a paixão é autêntico. Mais de 97% dos membros estão convictos de que Jesus não tinha predito a sua morte, de que não houve um processo judaico e de que a multidão não estava envolvida na condenação de Pilatos. Jesus foi entregue a Pilatos pelo sumo sacerdote e condenado à morte por sua autoridade. Aqui é interessante que o Jesus Seminar, segundo ele aqui, ele trabalha com a condenação de Jesus por Pilatos. Isso já o Crossan já nem mais vai aceitar isso. O Crossan já nem não houve julgamento para Pilatos com Pilatos para o Crossan. Então ele ainda radicaliza a posição do Jesus Seminar. As narrativas da paixão seriam em grande parte criação de Marcos. Tá? Então, essas são as principais. Ó, 92% dos membros acreditavam que Jesus não acreditava ser o Messias. Essa é a posição aqui do Giuseppe Segala. Vamos ver aqui o Craig Bloomberg, Introdução aos Evangelhos. Vai falar um pouquinho aqui do Jesus Seminar. Falou aqui, o altamente propagado Jesus Seminar popularizou Jesus como um guru oriental. Durante as décadas de 80 e 90, um pequeno grupo de estudiosos, em geral bastante radicais, autodenominado Jesus Seminar e co-presidido por John Crossan e Marcus Borg, tem se reunido periodicamente para votar sobre a autenticidade de várias declarações da obra de Jesus. De muitas formas, o Jesus desse grupo se assemelha ao de Crossan, mas apenas 18% das declarações do Evangelho sobrevive como bem próximo daquilo que de fato diz. Quer dizer, estamos aí nos 20%, né?
de suas pressuposições metodológicas muitíssimo improváveis, está a noção de que Jesus nunca poderia ter dito mais do que palavras muito breves e secretas. Embora eles não usem o termo, a única analogia concebível no mundo religioso da época de Jesus seria o estereotipado homem de santo oriental, cuja fama era de falar muito pouco, calando-se por algum tempo para depois proferir breves palavras profundas. A abordagem do Jesus Sena foi severamente criticada. E aqui ele vai falar do Luke Thompson, Jesus Under Fire, e o próprio Craig Bloomberg. Vou botar as referências aqui. E a irresponsável afirmação que fazem de serem porta-voz de um consenso da crítica moderna. No entanto, ao contrário da maioria dos estudiosos, eles de forma deliberada cortejam os meios de comunicação de massa a fim de dar ampla publicidade às suas visões e, infelizmente, convenceram muitos que representam uma corrente crítica. Aqui a gente pode incluir também o André Chevitarese, né, que é um dos principais pesquisadores aqui, acadêmicos aqui no Brasil, que segue a linha do Jesus Seminar e que também se coloca como a única versão científica dos fatos, né? Quem é contra é fundamentalista. Então, essa reação é a reação que está prevista aí no Jesus Seminar. E aqui eu vou terminar falando aqui com James Dunn, Jesus Recordado. Ele vai falar também um pouquinho do Jesus Seminar, aqui na página 96, em que ele vai falar aqui do Jesus Seminar e vai falar também do equivalente mais próximo na Alemanha do Jesus Seminar, que é Gerd Ludemann. Gerd Ludemann, tá? Gerd Ludemann, ele reconhece o estímulo que seu próprio projeto recebeu do Jesus Seminar e suas publicações. Tá? Aqui, na análise do James Dunn, ele fala assim: independentemente do que se possa dizer sobre os métodos utilizados, eles testemunham um segmento importante da opinião acadêmica. Então, James Dunn vai dizer: olha, é um segmento importante da opinião acadêmica, só que não é o único, né? Mas não é para ser desconsiderado. Aqui tem um artigo aqui do William Lane Craig, né? Que ele fala sobre essa questão do Jesus Seminar e fala que o número de adeptos desse Jesus Seminar, a maioria são norte-americanos e são números um tanto inflacionados, né? Então ele contesta isso, ele contesta a produção acadêmica dessas pessoas aí, tá? Eu vou deixar o link aqui. Outra questão que eu queria falar também é um texto aqui, ó, a repercussão do Jesus Seminar no Brasil, a busca pelas palavras e atos de Jesus, o Jesus Seminar, um artigo aqui que eu vou deixar também aqui, que ele fala que o John Crossan, ele e Burton Mack, do Evangelho Q, são dois autores que têm sido bastante familiares aqui às academias aqui no Brasil. O Kloppenborg e o James Robinson também. Então, esses são os principais autores, as principais críticas que são lançadas aí contra o Jesus Seminar. Uma interessante crítica à metodologia do Jesus Seminar é levantada por James Dunn, que chama a atenção sobre o impacto que Jesus teria havido em seus seguidores. As muitas tentativas de voltar ao Jesus histórico sempre tiveram como ponto de partida o estudioso que voltava para trás no tempo e sua pesquisa dependia das lentes da própria cultura. Mas o importante é chegar
ao que James Dunn chama de Jesus recordado, o Jesus da cultura oral dos seus seguidores, ao impacto e as consequências criadas por Jesus nas pessoas e na sociedade de então. A impressão de Jesus, afirma Dunn, não foi ainda suficientemente estudada nem reconstruída, por isso, ao lado do paradigma literário, ele sugere procurar o paradigma oral da transmissão da tradição de Jesus. Então, ao invés de tentar ir recuando ao chegar a Jesus, para o James Dunn, já é difícil chegar em Jesus. O máximo que você vai chegar é nessa percepção das pessoas sobre Jesus, desse primeiro grupo. É aí que você tem que ficar. Qual é a percepção que esses primeiros apóstolos, primeiros discípulos tiveram sobre Jesus? Porque recuar até Jesus original, esse já não vai dar mais. Então, essa é a perspectiva aí do James Dunn. Então, por isso que ele dá uma ênfase grande nessa tradição oral. Então, é isso. O que eu queria basicamente mostrar são esses principais pontos. E eu vou deixar as referências aqui no vídeo. Obrigado, então.